Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso sobre a busca da verdade. Como buscar a verdade? Em relação a como exatamente você deve largar o ódio e a raiva do passado que estivemos discutindo, um aspecto é ver claramente esses chamados não-humanos. Ver claramente que sua natureza em essência é a de demônios e de Satanás. Que sua essência é prejudicial às pessoas. Que sua essência é idêntica à dos demônios, de Satanás e do grande dragão vermelho. E compartilha da mesma fonte. Que eles enganam você, causam dano a você, da mesma forma que Satanás corrompe a humanidade. Tendo entendido esse ponto, você não larga um pouco as emoções de ódio e raiva? Algumas pessoas dizem: não basta simplesmente entender essas coisas. Às vezes, fico triste só de pensar nisso. O que você deve fazer quando se sentir triste? Você consegue estar sem tristeza alguma? As cicatrizes sempre deixam marcas, mas ter essas marcas não é necessariamente uma coisa ruim. São precisamente esses fenômenos de injustiça na sociedade, essas pessoas, esses eventos e coisas que fazem com que o ódio e a raiva surjam em você, que lhe permitem sentir a injustiça na sociedade, que lhe permitem sentir a malevolência, a malignidade e o mal da humanidade, e que lhe permitem sentir a injustiça e a desolação do mundo, provocando assim o desejo de ansiar pela luz e almejar que o Salvador salve você do surgimento de todo esse sofrimento. Então, há um contexto para esse desejo. Esse desejo vem facilmente? Se nunca tivesse sido prejudicado entre a humanidade ou na sociedade, você pensaria que existem muitas pessoas boas por aí. Se você sair e tropeçar, e alguém vier ajudar você a se levantar, ou se você for às compras, mas não tiver dinheiro suficiente e a pessoa ao lado o ajudar, ou se você perder sua bolsa e alguém a encontrar e lhe devolver, você pensará que existem muitas pessoas boas por aí. Nesse estado de espírito, e com você tendo esse entendimento da sociedade, quanto entendimento você terá em relação ao significado da salvação da humanidade por Deus, ou à necessidade de Deus fazer a obra de salvação? Quão grande será seu desejo de que o Salvador venha e salve você do mar de sofrimento? Você não vai desejar isso muito, vai? Seria apenas uma espécie de desejo, um tipo de fantasia. Quanto mais alguém passa por adversidade e sofrimento no mundo, sofrendo toda espécie de tratamento injusto, ou, para colocar de outra forma, quanto mais tempo alguém vive nesta sociedade e entre as pessoas, alguém em quem surgiram o ódio e uma raiva profundos contra a humanidade e a sociedade, mais essa pessoa desejará que Deus ponha um fim a esta era maligna o mais rápido possível, que destrua esta humanidade maligna o mais rápido possível, que a salve do mar de sofrimento o mais rápido possível, que exerça a retribuição sobre o maligno e proteja o bom, não é assim? Então, agora, neste ponto, você pondera: preciso mesmo agradecer àqueles demônios. Preciso agradecer-lhes por seu tratamento injusto e por me discriminarem, insultarem e oprimirem.
Foram seus atos malignos e o mal que me causaram que me obrigaram a vir diante de Deus, que me fizeram não almejar mais pelo mundo ou pela vida entre essas pessoas, e que me fizeram querer vir para a casa de Deus, vir diante de Deus, me despender por Deus de bom grado, devotar minha vida inteira, viver uma vida com significado, e não me associar mais a pessoas malignas. De outra forma, eu ainda seria exatamente como eles, seguindo as tendências mundanas e buscando fama e fortuna, uma vida boa, os prazeres da carne e um futuro maravilhoso. Agora eu creio em Deus, então não há mais necessidade de percorrer essa senda torta. Não olho mais para eles com hostilidade. Vejo claramente quem eles sempre foram. Eles estão lá para fazer serviço, como contrastes para a obra de Deus. Sem eles, eu não seria capaz de ver exatamente qual é a essência deste mundo e desta humanidade, e ainda estaria pensando que este mundo e esta humanidade são cada vez mais maravilhosos. Agora que passei por esse sofrimento, não colocarei mais minhas aspirações e esperanças neste mundo, nem nas mãos de uma grande pessoa qualquer. Em vez disso, espero que o reino de Deus venha e que a imparcialidade e a justiça de Deus assumam poder. Ao contemplar dessa maneira, suas emoções de ódio e raiva não se aplacaram gradualmente? Estão aplacadas. E sua perspectiva e suas opiniões sobre as pessoas, os eventos e as coisas em seu coração não passaram por uma mudança? Isso não significa que a senda que você percorrerá no futuro, suas escolhas e seus objetivos estão gradualmente passando por uma mudança e que você está se voltando gradualmente para a busca dos objetivos corretos e da direção correta? Você recorda as coisas que aconteceram no passado que partiram seu coração e que o levaram a odiar o mundo e, tendo visto claramente o significado e a essência delas, seu coração se enche de gratidão para com Deus. Quando está cheio de gratidão, então você não mergulha no deleite disso? Você então não pensa: aqueles incrédulos que não acreditam em Deus continuam sendo desorientados, prejudicados e devorados pelo próprio rei dos diabos, Satanás. É tão lamentável. Se não acreditasse em Deus e não tivesse vindo diante de Deus, eu seria exatamente como eles, buscando o mundo, correndo por aí para tentar obter fama, fortuna e status, passando por tanto sofrimento e nunca me ocorrendo mudar o curso. Eu estaria imerso em um pecado inescapável. Que triste! Agora que acredito em Deus, entendo a verdade e posso entender essa questão claramente. A senda que as pessoas deveriam seguir é a da busca da verdade. Essa é a mais valiosa, a mais significativa. Agora que Deus me mostrou tamanha bondade, de modo que eu não tenha mais de passar por aquele sofrimento, firmarei minha determinação de seguir a Deus até o fim, de ouvir suas palavras, de viver de acordo com suas palavras e de não viver mais como vivia antes, quando não estava vivendo como um ser humano. Veja, essa aspiração boa surgiu, certo? Os objetivos e a direção de vida corretos não tomaram forma gradualmente nos pensamentos e na consciência da pessoa? E agora ela não é capaz de embarcar na senda certa da vida? Então, quando surgem essas emoções e aspirações positivas, ainda é necessário pensar naquelas emoções negativas.
Após pensar cuidadosamente nelas por um tempo, ou pensar várias vezes até entendê-las, quando essas questões não perturbarem mais sua mente, nem controlarem a senda que você percorre, então, sem perceber, você larga essas emoções de ódio e raiva. Elas não ocupam mais seu coração. E ao longo do tempo, você resolve a questão do seu caráter corrupto. A questão de resolver seu caráter corrupto está relacionada à busca da verdade. E isso não significa que você embarcou na senda certa da vida? Não é difícil embarcar na senda certa. Primeiro, você precisa largar todas as suas várias opiniões sobre o mundo, a humanidade de uma pessoa e a humanidade que não está de acordo com os fatos. Como você pode ver claramente as opiniões que não estão de acordo com os fatos? Como pode resolvê-las? Essas opiniões que não estão de acordo com os fatos ficam ocultas nas emoções de seu coração, e essas emoções direcionam o julgamento e o pensamento da sua humanidade. Assim como seu caráter, sua fala e suas ações, assim como, claro, sua consciência e razão. Mais importante, elas direcionam e influenciam seus objetivos na vida e a senda que você percorre. Portanto, largue todas as emoções negativas e todas as emoções que controlam você. Esse é o primeiro passo que você deve praticar na busca da verdade. Primeiro, resolva a questão das várias emoções negativas. Resolva-as à medida que as descobrir e não deixe problema algum para trás. Quando essas questões forem resolvidas, você não estará mais algemado, carregando essas emoções negativas consigo em sua busca pela verdade. E você será capaz de buscar a verdade e resolver um caráter corrupto que se revelar em você. Essa é uma coisa fácil de alcançar? Na verdade, não é tão fácil. Enquanto estive comunicando e dissecando essas emoções negativas, vocês aplicaram a si mesmos o que eu disse. Algumas pessoas dizem: sou jovem e não tenho muita experiência de vida. Nunca passei por quaisquer reveses ou fracassos, nem experimentei trauma algum. Isso não significa que não tenho quaisquer emoções negativas? Todos as têm. Todos encontrarão muitas dificuldades e estarão propensos a dar origem a emoções negativas. Por exemplo, devido ao contexto das tendências malignas da sociedade nesta época, muitas crianças estão crescendo em lares de pais solteiros. Algumas sem o amor da mãe, outras sem o amor do pai. Se alguém fica sem o amor da mãe ou do pai, pode-se considerar que está-lhe faltando alguma coisa. Sem considerar a idade em que você perde o amor de seu pai ou de sua mãe. Da perspectiva da humanidade normal, esse fato terá um impacto em você em maior ou menor extensão. Algumas pessoas se fecharão. Algumas se sentirão inferiores. Algumas se tornarão irritadiças. Algumas terão um sentimento de intranquilidade e insegurança. E algumas discriminarão e evitarão o sexo oposto. Em todo caso, aquelas que crescem nesse ambiente particular desenvolverão, em maior ou menor extensão, algumas anormalidades em sua humanidade normal. No linguajar moderno, elas ficam um pouco distorcidas. Por exemplo, meninas que crescem sem o amor do pai serão relativamente inexperientes quando se trata de homens.
Elas têm de aprender a cuidar das próprias necessidades básicas desde cedo e ainda carregam o fardo pesado das finanças da família e das várias tarefas que precisam ser cumpridas. Exatamente como suas mães fazem, aprendendo involuntariamente desde cedo a preocupar-se com as coisas e cuidar das coisas, ou proteger a si mesmas, a mãe e a família. Elas têm uma consciência forte em relação à autoproteção e também terão sentimentos fortes de inferioridade. Sem estar ciente disso, tendo crescido nesse ambiente particular, inconscientemente elas sentirão no íntimo do coração como se tivessem alguma deficiência, e esse é o sentimento que elas têm, independentemente desse sentimento ter afetado ou não com severidade seus julgamentos ou suas decisões no passado. Em resumo, uma vez que a pessoa esteja totalmente crescida, existirão algumas emoções negativas que direcionam seus pensamentos, emoções essas que têm estado ali por muito tempo, e sempre haverá um motivo para estarem ali. Por exemplo, se alguns meninos que crescem em lares monoparentais não têm pai, mas apenas a mãe, eles aprendem desde cedo a assumir as obrigações domésticas ao lado da mãe, e sua índole fica um tanto maternal. Eles gostam de cuidar das meninas e sentem afinidade com elas. Sentem-se inclusivos para com as meninas e gostam de proteger as mulheres, e sentem-se relativamente preconceituosos em relação aos homens. Há alguns que até sentem no fundo uma espécie de leve repulsa e aversão pelos homens, e os discriminam, acreditando que os homens são todos displicentes e irresponsáveis, que não fazem o que é certo e adequado. Claro, dentre essas pessoas há algumas que são bastante normais. É inevitável, no entanto, que haverá aquelas que tenham alguns pensamentos particulares, não realistas ou inapropriados sobre homens ou mulheres. E todas elas têm deficiências e falhas em sua humanidade. Se alguém descobrir que você tem um problema como esse e o apontar a você, ou se você descobrir e passar a saber que tem esse tipo de emoção negativa séria em si através de autoavaliação, e que isso já está afetando suas escolhas e sua prática em como você vê as pessoas e as coisas, em como se comporta e age, então você deve refletir e se conhecer. Deve discernir e resolver essa emoção negativa à luz das palavras de Deus, e esforçar-se para abandonar as amarras, o controle e a influência dessa emoção negativa. Lutar para evitar que o prazer, a raiva, a tristeza, a alegria, o pensamento, o julgamento, a consciência e a razão de sua humanidade se tornem distorcidos, levados ao extremo ou para além de seus limites. O que mais? Tendo se esforçado para evitar que essas coisas aconteçam, você será capaz de viver uma vida normal com a consciência e a razão da humanidade normal e com os instintos e o livre-arbítrio da humanidade normal, que Deus concedeu ao homem. Ou seja, você se esforça para manter seus pensamentos, seus instintos, seu livre-arbítrio, sua capacidade de julgamento e sua consciência e razão dentro do escopo da humanidade normal prescrita por Deus. Portanto, seja qual for a emoção negativa que o esteja controlando, você tem um problema com esse aspecto da sua humanidade normal.
Você entende isso, certo? A busca das pessoas pela verdade é alcançada com base na consciência, na razão, no instinto e no livre-arbítrio normais da humanidade normal e na extensão das emoções humanas normais. Veja, dentro do escopo da humanidade normal dada ao homem por Deus, não há nada extremo, nada excessivo, nada distorcido e não há divisão nem perversão da personalidade. Como o ser excessivo é manifestado? Sempre pensar que você não é bom, que você não é nada, isso não é excessivo? Não é irreal? Ter cegamente os homens em alta consideração, acreditar que os homens são bons, que os homens são mais capazes que as mulheres são incompetentes, que as mulheres não são boas, que não são tão capazes quanto os homens e que, tomadas como um todo, elas não são tão boas quanto os homens. Isso não é excessivo? Como levar as coisas ao extremo é manifestado. É sempre querer ir além do que você consegue alcançar instintivamente e sempre querer ultrapassar seus limites. Algumas pessoas veem outras dormirem 5 horas por noite e depois conseguirem trabalhar normalmente durante um dia inteiro. Então elas precisam dormir 4 horas por noite e ver quantos dias aguentam. Algumas pessoas veem outras fazendo 2 refeições por dia e tendo muita energia, capazes de continuar trabalhando o dia todo, então elas precisam fazer uma refeição por dia. Isso não é fisicamente prejudicial? Qual é o sentido de sempre tentar parecer mais capaz do que você é? Você está competindo com a própria carne com o quê? Algumas pessoas na faixa dos 50 anos têm dentes moles e não conseguem mais mastigar ossos, nem morder cana-de-açúcar. Elas dizem: não se preocupe, posso perder alguns dentes sem problemas. Continuarei mastigando. Preciso superar essa dificuldade. Se eu não tentar superá-la, então serei simplesmente fraco e inútil. Isso não é levar as coisas ao extremo? Você sente que tem de alcançar aquilo que não pode alcançar e aquilo que sua humanidade não pode alcançar instintivamente? Você não pode alcançar isso com seu talento, com sua sabedoria ou estatura, nem com as coisas que aprendeu, nem com sua idade e seu género, mas, mesmo que não consiga alcançar, ainda sente que precisa. Algumas mulheres exageram seus pontos fortes, dizendo: nós, mulheres, podemos fazer o que os homens podem fazer. Os homens podem construir edifícios, e nós também. Os homens podem pilotar aviões, e nós também. Os homens podem ser boxeadores, e nós também. Os homens podem carregar 90 quilos em um saco, e nós também. Mas no fim, elas ficam tão arrasadas por isso que cospem sangue. Elas ainda estão tentando parecer mais capazes do que são. Isso não é extremo? Isso não é excessivo? Essas manifestações são todas extremas e excessivas. Pessoas absurdas muitas vezes consideram os problemas e veem as pessoas, os eventos e as coisas dessa maneira. E também é assim que abordam e resolvem as questões. Portanto, se querem resolver essas manifestações excessivas,
as pessoas precisam primeiro acabar com essas manifestações extremas e largá-las. As mais sérias dessas coisas são as várias emoções extremas no íntimo do coração delas. Sob certas circunstâncias, essas emoções frequentemente as levam a ter pensamentos extremos e a usar métodos extremos, fazendo com que se desviem. Essas emoções extremas não só fazem as pessoas parecerem tolas, ignorantes e estúpidas, como também as fazem se desviar e sofrer perdas. Deus quer uma pessoa normal que busca a verdade, não uma pessoa absurda, excessiva e extrema para buscar a verdade. Por quê? As pessoas que são absurdas e extremas não são capazes de entender as coisas corretamente, menos ainda entender a verdade puramente. As pessoas que são extremas e propensas a distorções também usam formas extremas para entender, abordar e praticar a verdade. Isso é muito perigoso e problemático para elas. Elas sofrerão grandes perdas e isso também desonra seriamente a Deus. Deus não precisa que você ultrapasse seus limites ou use métodos extremos e radicais para praticar a verdade. Em vez disso, sob circunstâncias em que sua humanidade é normal em todos os aspectos, e dentro do escopo da humanidade daquilo que você pode entender e alcançar, Ele quer que você ponha as palavras de Deus em prática, pratique a verdade e atenda às suas exigências. O objetivo final é mudar seu caráter corrupto, retificar e mudar gradualmente todos os seus pensamentos e opiniões, aprofundar cada vez mais seu entendimento dos caracteres corruptos do homem e seu conhecimento de Deus, e assim tornar sua submissão a Deus cada vez mais concreta e prática. É assim que você alcançará a salvação. É significativo que eu comunique como largar as várias emoções negativas? Qual é meu propósito ao fazer isso? É um propósito de que, independentemente dessas várias emoções negativas terem surgido há muito tempo ou estarem surgindo agora, no presente, você seja capaz de abordá-las da maneira correta, de dissipá-las e resolvê-las da maneira certa, de deixar essas emoções negativas e erradas para trás e gradualmente chegar ao ponto em que você não fica mais atolado nessas emoções negativas, não importa o que aconteça. Quando as várias emoções negativas surgirem novamente, você terá consciência e discernimento. Você saberá o mal que elas lhe fazem e, claro, você também precisa largá-las gradualmente. Quando essas emoções surgirem, você será capaz de praticar o autodomínio e aplicar a sabedoria, e será capaz de largá-las ou de buscar a verdade para resolvê-las e lidar com elas. Em todo caso, elas não deveriam afetar você na adoção das maneiras corretas, da atitude correta e do ponto de vista correto sobre como ver as pessoas e as coisas e sobre como comportar-se e agir. Dessa forma, os obstáculos e os empecilhos ao longo de sua senda na busca da verdade serão cada vez menores. Você será capaz de buscar a verdade no escopo da humanidade normal exigida por Deus sem perturbação, ou com cada vez menos perturbações, e resolverá os caracteres corruptos que você revela em todo tipo de situações.
Agora você tem uma senda a seguir em relação a como resolver as várias emoções negativas? Primeiro, examine a si mesmo em relação à corrupção que você revela e veja se essas emoções negativas o estão influenciando internamente e se você está trazendo essas emoções negativas para a maneira como vê as pessoas e as coisas e como se comporta e age. Além disso, examine no íntimo do coração as questões que estão profundamente gravadas em sua memória e veja se essas coisas que lhe aconteceram deixaram quaisquer cicatrizes ou marcas e se estão constantemente controlando você no uso das maneiras e dos métodos corretos para ver as pessoas e as coisas e para se comportar e agir. Dessa forma, quando as várias emoções negativas que surgiram quando você se sentiu ferido no passado forem desenterradas, então o que você deveria fazer a seguir é dissecá-las, discerni-las e resolvê-las, uma a uma, de acordo com a verdade. Por exemplo, algumas pessoas foram promovidas a líderes várias vezes, mas várias vezes foram substituídas ou realocadas, e uma emoção muito negativa surge nelas. Durante todo esse processo de serem promovidas e depois substituídas e realocadas repetidamente, elas nunca entendem por que isso está acontecendo afinal e, portanto, nunca conhecem as próprias deficiências e falhas, a própria corrupção ou o que é a causa raiz das transgressões que cometem. Elas nunca resolvem essas questões e uma impressão é deixada profundamente dentro delas. E elas pensam: é assim que a casa de Deus usa as pessoas. Quando está sendo usado, você é exaltado. Quando não está, você é posto para fora. Pessoas com esse tipo de sentimento talvez tenham um lugar na sociedade onde possam desabafar. Mas na casa de Deus, você sente que não há lugar onde desabafar, maneira alguma de desabafar, e ambiente algum para desabafar. E então tudo o que você pode fazer é engolir. Esse engolir não é um largar verdadeiro, mas antes é enterrar bem no fundo. Há pessoas que pensam que um dia cumprirão bem o dever e, se virem isso, seus irmãos as escolherão para serem líderes novamente. Também há algumas que desejam continuar como um dever silenciosamente e não querem ser líderes de novo. E dizem: não serei líder, não importa quem me promova. Não posso me dar ao luxo de perder o prestígio e não posso suportar essa dor. Não tem nada a ver comigo quem se torna líder, nem quem é substituído. Não serei líder de novo e, portanto, não terei de suportar a dor e o sentimento de ser atacado que vem ao ser substituído. Apenas farei bem o meu trabalho e assumirei essa responsabilidade. Quanto ao destino e fim que me esperam, entrego isso nas mãos de Deus. Isso é com Deus. Que tipo de emoção é essa? Não é totalmente correto dizer que é inferioridade. Acho apropriado chamá-la de depressão. Depressão, desânimo, se fechar e reprimir. Essas pessoas pensam: a casa de Deus é um lugar onde a justiça é preservada, mas com frequência sou promovida e depois substituída. Eu me sinto muito injustiçada, mas não tenho como argumentar contra isso.
então simplesmente me submeterei. Essa é a casa de Deus. Onde mais eu poderia ir para defender meu caso? Estou acostumado a viver assim. Ninguém no mundo me considera grandes coisas, e é a mesma coisa na casa de Deus. Simplesmente não vou pensar em como as coisas serão no futuro. O dia todo elas ficam desanimadas, não conseguem se interessar por nada, apenas são superficiais em tudo o que fazem. Fazem um pouco do que podem fazer e nada mais. Elas não estudam, não se esforçam, não pensam profundamente em nada e não estão dispostas a pagar o preço. No fim, ficam sem energia muito rapidamente, o entusiasmo que tinham no começo esfria, acham que nada tem a ver com elas e quem elas eram antes está morto. Isso não é desânimo? Alguém pergunta: como você se sente sendo substituída? A resposta é: bem, meu calibre é fraco. Como eu deveria me sentir? Não entendo isso. E a outra pessoa pergunta: se você fosse escolhida de novo para ser líder, você gostaria de ser? E ela responde: porque eu gostaria de fazer isso? Não é prático. Meu calibre é fraco e não consigo satisfazer as intenções de Deus. Dizer que elas estão desesperançadas e que desistiram não é totalmente realista. Elas simplesmente se sentem sempre desanimadas, deprimidas, fechadas e desalentadas. Elas não querem dizer o que se passa em seu coração para ninguém. Não querem se abrir e não querem resolver os próprios problemas, dificuldades, estados corruptos e caracteres corruptos. Continuam apenas impassíveis. Que emoção é essa? Depressão. Elas também se agarram a uma ideia. Farei o que Deus me pede e trabalharei com afinco em qualquer tarefa que a igreja arranjar para mim. Se eu não conseguir terminar a tarefa, não me culpo, já que não fui eu que me criei com calibre fraco. Tal pessoa, de fato, acredita verdadeiramente em Deus e tem aspirações. Ela nunca deixará Deus, nunca abandonará o dever e sempre seguirá a Deus. Acontece que ela não presta atenção à entrada na vida, à autorreflexão ou à resolução de seu caráter corrupto. Que tipo de problema é esse? Ela pode ganhar a verdade acreditando dessa maneira? Isso não é problemático para ela. Para ela, não é possível dizer que não acredita em Deus, mesmo que seja espancada até a morte. No entanto, devido a algumas circunstâncias particulares, porque ela experimentou algumas situações e cenários particulares, porque algumas pessoas em particular lhe disseram certas coisas, ela foi jogada no chão e definhou, do modo que não consegue se levantar outra vez e não consegue reunir nenhuma energia. Isso não mostra que ela tem emoções negativas? Ter emoções negativas prova que existe um problema e, quando existe um problema, você deveria resolvê-lo. Sempre há uma maneira e uma senda para resolver problemas que devem ser resolvidos. Eles não são insolúveis. Depende apenas de você conseguir enfrentar o problema e se quer resolvê-lo ou não. Se fizer isso, então não existe problema tão difícil que não possa ser resolvido. Você vem diante de Deus, busca a verdade em suas palavras e você consegue resolver qualquer dificuldade.
No entanto, seu desalento, sua depressão, seu desânimo e sua repressão não só não podem ajudar a resolver seus problemas, como também, ao contrário, podem fazer com que seus problemas se tornem cada vez mais graves e fiquem cada vez piores. Vocês acreditam nisso? Então, não importa a que emoções você esteja se apegando agora, ou em que emoções tenha caído agora, eu espero que você seja capaz de deixar esses sentimentos errados para trás. Não importa que motivos ou desculpas você tenha. No momento em que cai em uma emoção anormal, você caiu em uma emoção extrema. Quando tiver caído nessa emoção extrema, ela certamente controlará sua busca, suas aspirações e seus desejos, assim como, claro, os objetivos que você busca na vida, e as consequências disso são graves. Por fim, há algo que eu gostaria de dizer a vocês. Não deixem um sentimento menor ou uma emoção simples e insignificante envolver você pelo resto de sua vida, de modo que afete sua conquista da salvação e destrua sua esperança de salvação. Entendeu? Essa sua emoção não é apenas negativa. Para ser mais exato, ela está de fato em oposição a Deus e à verdade. Você poderia pensar que essa é uma emoção dentro da humanidade normal. Mas, aos olhos de Deus, não é apenas uma simples questão de emoção, mas um método de oposição a Deus. É um método marcado por emoções negativas que as pessoas usam para resistir a Deus, às palavras de Deus e à verdade. Portanto, eu espero que, pressupondo que queira buscar a verdade, você examine a si mesmo minuciosamente para ver se está se apegando a essas emoções negativas e, de forma tola e obstinada, resistindo a Deus e competindo com Ele. Se você descobriu a resposta através do exame, se passou a ter uma compreensão e chegou a uma consciência clara, então peço a você que primeiro largue essas emoções. Não as valorize nem se apegue a elas, pois elas destruirão você, destruirão sua destinação e destruirão a oportunidade e a esperança que você tem de buscar a verdade e alcançar a salvação. É aqui que terminarei a comunicação de hoje.